Caros, um prazer estar aqui diante de vocês. Eu ia pedir, eu acho que para o pessoal do. Bom, acho que agora eu estou em tela cheia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, né, à oferta do curso de assistente administrativo. Hoje faremos nosso webinário da disciplina de administração fiscal e tributária. Me proponho aqui a falar um pouco para os senhores sobre tópicos importantes da nossa disciplina e que são fundamentais para o desenvolvimento dos estudos. Falarei principalmente sobre a questão do sistema tributário nacional e os reflexos disso, a importância deste conteúdo para a nossa disciplina e para o nosso curso. Então, meus caros, me chamo Pedro Henrique Nascimento Zanon, sou professor de Direito Empresarial da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, campus de Diamantina, e também professor do curso assistente administrativo de vocês aqui no Pronatec. Uma experiência muito rica participar aqui com vocês. Sou formado em Direito, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito de Vitória. Muito bem, meus caros, sobre o direito tributário especificamente, um tópico que atinge a nossa disciplina, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre o conceito do direito tributário e a importância de se conhecer e de se identificar o que é um tributo e o que não é. O direito tributário, ele disciplina as relações jurídicas entre um sujeito ativo, que é o fisco ou a fazenda, e um sujeito passivo, que é aquele contribuinte, somos nós que pagamos os nossos tributos para o financiamento das políticas públicas desenvolvidas e implementadas pelo governo, pelo Estado, seja ele no município, seja ele o Estado federativo, ou seja a União e também o nosso Distrito Federal. E esta relação do fisco com o contribuinte envolve a prestação que é o tributo. É comum, às vezes, confundir imposto com tributo. O imposto é apenas uma das espécies dos tributos. Falarei a pouco, logo mais, sobre as espécies de tributos que nós temos previstas no Código Tributário Nacional e também na Constituição Federal, e veremos que existem outros tipos de tributos que não apenas o imposto. Mas, de modo geral, o direito tributário ele é uma ciência do direito, é uma vertente do direito que cuida das relações entre o fisco e as pessoas que são sujeitas à imposição das espécies tributárias, aqueles que devem pagar um tributo. E então, para nós entendermos o que é um tributo, eu gostaria que vocês acompanhassem com a leitura do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É um dispositivo normativo, legal, que nos traz muitas informações. É um conceito jurídico de tom conotativo, isso porque ele define e enuncia notas ou características. E aí eu gostaria de, neste webinário, destrinchar um pouco deste artigo 3º para vocês não terem dúvidas quando estiverem diante
de uma matéria e identificar se se trata de um tributo ou não, ou se trata de um tributo legal ou não. Nesse artigo 3º, ainda, quando ele começa dizendo que tributo é toda prestação pecuniária ou compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, e aí instituída em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada, temos aqui a definição conotativa. Tudo bem? E a primeira oração, toda prestação pecuniária compulsória. Isso significa que se trata de um comportamento obrigatório. Um comportamento obrigatório, um comportamento devido, exigido, no contexto de uma relação obrigacional, no contexto de uma prestação em dinheiro, também chamada de uma prestação pecuniária ou em pecúnia. Então, a gente não está falando aqui de uma prestação voluntária, ou seja, essa prestação, o pagamento de um tributo, independe da vontade do sujeito passivo. O sujeito passivo é o contribuinte. Somos nós que pagamos os nossos tributos. Em seguida, ainda no artigo 3º, ele fala que tributo, além de ser toda prestação pecuniária compulsória, ele diz em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, a prestação pecuniária, a prestação tributária, ela sempre surge como uma obrigação de pagar em moeda corrente nacional. Porém, assim como o próprio dispositivo já enuncia, excepcionalmente, e aí quando coloca excepcionalmente, eu falo com uma previsão em lei específica para isso, a obrigação tributária ela pode ser extinta de outra maneira. Então, uma determinada empresa que deve o pagamento de um tributo, ela pode realizar a compensação tributária, que é pagar um tributo mediante um crédito tributário que ela possui com determinado ente federativo. E ainda no artigo 3º, continuamos, que não constitua sanção por ato ilícito. Significa que o dever de pagar tributo, ele surge através de situações lícitas. A lei prevê quais são as condições em que irão surgir o dever de pagar tributo. E aqui eu vou dar um exemplo. O IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Você paga o IPTU uma vez que você possui a propriedade. Possuir propriedade é um fato lícito, não é um fato ilícito ter propriedade. O imposto de renda, você paga o imposto de renda toda vez que você aufere renda. Auferir renda é um ato lícito. E aí você, então, contribui na medida em que aquela riqueza representa. Mas isso não significa que a legislação tributária não tenha punições. Então, uma vez que a gente deixa de pagar um tributo, será cobrada uma multa. E essa multa, aí sim, pode ser constituída como uma pena tributária diante de um fato ilícito. Mas o fato ilícito a que eu me refiro agora é o de não pagar um tributo, não pagar, recolher um imposto no tempo adequado. Continuamos. Em seguida, ainda o artigo 3º fala instituída em lei. E aqui tem a questão do princípio da legalidade, esculpido no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal.
E esse artigo, em termos de matéria de direito tributário, ele deve ser acompanhado ainda do artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, em que retrata o princípio da estrita legalidade. E este termo, instituído em lei, se reforça, então, com esses princípios da legalidade, da estrita legalidade, com a parte final do nosso dispositivo do artigo 3º, quando diz cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Isso significa, meus caros, que não há espaço para uma discricionariedade do auditor fiscal, do fisco, do governo. Não há espaço para cobrar ou não cobrar. Não há opção do administrador, do governo, em cobrar a mais ou cobrar a menos, ou cobrar de um e não cobrar de outro. Deve ser sempre cobrado de forma integral, conforme a previsão em lei. Em alguns casos, é possível, sim, cobrar a menor para algum grupo de pessoas ou dar benefícios para outras. Mas isso só é possível quando for mediante lei. Não é possível, quando eu falo de discricionariedade, não é possível o governante cobrar menos ou não cobrar, ou cobrar apenas de uns e não de outros determinados impostos, se não houver previsão em lei. Tudo bem? E aí, meus caros, essa então é o conceito conotativo de direito, de tributo. E aí, se pegarmos o CTN agora no artigo 5º, nós vamos ver uma definição de cunho denotativo, que é quando a gente oferece alguns exemplos do que são tributos. Então vamos lá, o artigo 5º ele fala: tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os impostos são os tributos mais conhecidos. Nós temos o imposto de renda, o IPVA, o IPTU, o ICMS, o ISS. São impostos que possuem um termo que é muito próprio do direito tributário, que se chama fato gerador. Os impostos e todos os tributos em si possuem um fato gerador, que é uma determinada circunstância que faz surgir a obrigação tributária. Todos os tributos possuem fatos geradores. Todos eles. E o fato gerador dos impostos, ele representa uma determinada riqueza. Então, o fato gerador do IPTU é a propriedade. O fato gerador do imposto de renda é você auferir a renda. O fato gerador do ISS, que é Imposto sobre Serviços, e aí tem uma complementação que a gente às vezes acaba engolindo, que é QN, ISS e QN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. E aí o fato gerador é a prestação de um serviço. E o valor pecuniário que isso representa forma a base de cálculo. Então, se eu presto um serviço no valor de R$100, eu vou declarar para o meu município, porque o ISS é um imposto que o sujeito ativo, ou seja, aquele que cobra e fiscaliza, é o município.
eu vou declarar para o município que fiz uma prestação de serviço no valor de R$ 100, e sobre este valor incide a alíquota. E então, podemos dizer, imposto, tributos, e dentre eles o imposto, é formado pela união da base de cálculo vezes a alíquota. A alíquota é o percentual que é instituído por lei para ser recolhido. Então, uma alíquota do ISS de 5%, se eu refaço uma prestação de serviço de R$ 100, a alíquota irá me dizer quanto que eu tenho que contribuir. E aí, 5%, em alguns casos, pode ser uma alíquota menor do que essa, desde que sempre prevista em lei. As taxas, assim como os impostos, elas também possuem a sua base de cálculo. Agora, a taxa, o interessante dela é que o fato gerador, ele é uma atividade prestada pelo Estado. E aí nós podemos acompanhar também as taxas no artigo 145, inciso 2, e artigo 137. As taxas, a obrigação de pagar taxa decorre de uma atividade do Estado. Ou seja, uma prestação de serviço em que o Estado oferece aos seus administrados. E aí, sobre essa taxa, como o serviço que o Estado presta para um administrado é exatamente igual ao serviço que ele presta para um outro, as taxas, elas possuem valores fixos. Enquanto que, vamos lá, nos impostos, cada um paga o valor de imposto de acordo com a riqueza que representa o seu fato gerador. Nas taxas, o valor é igual para todo mundo, pois é uma prestação de serviço que o Estado está realizando aos seus administrados. Tudo bem? E em seguida, ainda no artigo 5º, nós temos o que eles chamam de contribuições por melhorias. Mas aqui, meus caros, é preciso que se atentar ao estudo do direito tributário, né? Também para a questão de outras espécies tributárias. Este artigo 5º, quando fala aqui de contribuições, não esgota todas as espécies tributárias. Nós temos que ir também complementar com a nossa Constituição Federal. E aí, observar aqui, no artigo 145 da Constituição Federal, fala que podem ser instituídas os impostos, as taxas, as contribuições por melhorias, e também nós temos as contribuições especiais, as contribuições previdenciárias, contribuições que possuem também previsão em lei. Tá certo? As contribuições de melhorias é um caso muito interessante. O que acontece com elas? Vamos supor que você mora em uma determinada localidade e que a administração pública decida implementar uma praça pública, uma praça na sua localidade, implementar
construir um hospital público, uma escola pública, isso fará com que a sua propriedade em determinada localidade ganhe valor, se valorize, e por decorrência de uma atuação do Estado. E então, a partir disso, ele pode, lógico, de novo, por meio de uma lei específica, instituir um tributo que se chama contribuição por melhoria, para dizer, olha, você que teve uma valorização de sua propriedade por decorrência de uma atuação minha, Estado, eu quero que você contribua a partir dessa valorização. Então, em um exemplo, uma residência que tinha um valor de mercado de 50 mil reais, após a construção de uma obra pública, uma praça, um hospital público, uma creche, uma escola pública, esta mesma residência, ela agora é avaliada pelo dobro do seu preço antes dessas melhorias decorrentes de obras públicas. E então, desta diferença, deste ganho, o Estado pode vir a exigir uma contrapartida sua pela melhoria implementada na cidade, mas que lhe trouxe um ganho de capital, uma valorização de sua propriedade. Tudo bem, meus caros? Bom, e aí, nesse caso, também a base de cálculo é propriamente a melhoria e não a obra pública, tá? A obra pública é um fato que faz ter a melhoria, e a alíquota que será instituída pelo Estado será aquela em que será implementada a partir do valor a mais que determinada propriedade se valorizou. Tudo bem? Bom, e ainda, meus caros, atinente à nossa disciplina de administração fiscal e tributária, e seguindo no curso de assistente administrativo, seguindo aqui no nosso plano de ensino, um outro tópico muito importante é o tópico dos títulos de crédito. E agora eu gostaria que você encerrar este tópico inicial sobre a questão do sistema tributário, sobre o conceito e sobre as espécies tributárias, para, digamos, mudar a nossa válvula para falarmos brevemente sobre títulos de crédito. Os títulos de crédito, eles são ferramentas para fazer circular a riqueza. Podemos falar de títulos de crédito nas letras de câmbio, nota promissória, duplicatas e cheque, por exemplo. E eles fazem circular o que eu chamo de uma promessa. Título de crédito, ele não é uma moeda, ele é um documento que representa uma promessa de pagamento e que está previsto no artigo 887 do nosso Código Civil Brasileiro de 2002, 887 e seguintes. E aí, me permitam também fazer a leitura deste dispositivo. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeitos quando preenchidos os requisitos da lei. E aí eu gostaria que vocês observassem um termo muito importante neste dispositivo, que é o 887, que é o exercício do direito literal e autônomo nele contido.
Significa que um determinado título de crédito, meus caros, ele só representa a promessa de pagamento de um crédito de uma pessoa A para uma pessoa B, daquilo que está estritamente escrito no documento. Isso que diz direito literal, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. E quando neste mesmo dispositivo fala direito autônomo nele contido, significa que ele se desvincula do negócio jurídico aqui ele deu aqui pelo qual ele foi originado. Então, um exemplo, vamos supor que uma determinada pessoa, que no campo do direito a gente chama de absolutamente incapaz, ou seja, uma pessoa, um menor de idade, uma criança de 12 anos, ela emita um título de crédito. Este título terá validade pelos requisitos da exigência de ser, né, o seu emitente, ou seja, a pessoa que cria o título de crédito, uma pessoa capaz, este título ele não terá validade. Mas o que não terá validade aqui é o título. E aí vamos supor que uma criança de 12 anos preencha um cheque de seu pai e faça a compra no supermercado, e a compra do supermercado venha a ser efetivada. O cheque será nulo, certo? Mas a compra é outra discussão. Porque o cheque, ele é autônomo ao negócio jurídico a que ele foi originado. Então, temos aí uma discussão do cheque e uma discussão do negócio jurídico. Da mesma forma, vamos supor que agora, no exemplo de uma pessoa capaz, ela se utiliza de um título de crédito para comprar mercadorias ilícitas. O contrato de compra e venda ele é ilegal, pois o objeto são mercadorias ilícitas. E o meio de pagamento foi um cheque. Porém, o cheque ele não está vinculado ao contrato. Quando você apresenta um título de crédito para a instituição financeira realizar o saque, né, do sacado, termos próprios da disciplina de títulos de crédito, quando nós apresentamos um cheque, ele não nos pergunta por que esse cheque foi emitido. Não nos pergunta se esse cheque foi utilizado para um contrato de compra e venda ou se foi utilizado para um contrato, para pagamento de um contrato de locação. Ele apenas observa os requisitos da lei, e aí conforme aqui no finalzinho do artigo 887, e realiza o pagamento. Tudo bem, meus caros? Eu gostaria de ver se algum dos senhores tiverem algumas dúvidas, podem encaminhar aí para a nossa para a professora Fernanda, hoje fazendo o papel aqui de assistente, para que eu também possa auxiliar aqui no desenvolvimento do nosso conteúdo. Professor, Oi. até o momento ainda não surgiu nenhuma dúvida, tá ok? Tá bom, então eu vou fazer mais uma complementação sobre a questão dos títulos de crédito, e aí pode me interromper caso surja algo. E aí nós temos 4 principais exemplos, espécies de título de crédito. São eles a nota promissória, a duplicata, a letra de câmbio e o cheque. Hoje, o cheque é o mais utilizado, é o que está mais no nosso dia a dia, e que talvez seja o mais importante para o estudo de vocês no curso de assistente administrativo.
Quando vocês estão, então, diante de um cheque, que é um título de crédito, vocês têm que observar apenas os requisitos legais dele, que são aqueles que estão na lei do cheque, a Lei 7.357. Nesta lei, logo no seu artigo 1º, já elenca todos os requisitos que são necessários para ter no cheque. E aí, como a denominação do cheque, a ordem de pagar determinada quantia, o nome do banco, a indicação do lugar do pagamento e a data e o lugar da emissão do cheque, vários requisitos que possuem os seus desdobramentos jurídicos na hora de operacionalizar, realizar a administração. São requisitos, portanto, a Lei 7.357 é uma lei extremamente importante para o curso de assistente administrativo, ter a compreensão deste dispositivo. E aí aqui eu gostaria de fazer um link lá com o que eu comecei a falar, que é sobre o tributo. Vocês lembram que eu falei que o artigo 3º do Código Tributário Nacional fala que tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda. Ou seja, é possível pagar tributo com título de crédito? Não. Não é possível. Tudo bem? Nós temos também um outro tributo, que é a duplicata, e agora, mais recentemente, tem sido instituída a duplicata eletrônica, um tema que é muito importante também para vocês compreenderem. Foi instituído pela Lei 13.775 de 2018 e normatizado neste ano, no mês de maio, pelo Banco Central. Nós ainda não temos precedentes de duplicata eletrônica, mas é um título de crédito extremamente importante para a formação dos senhores no curso de assistente administrativo. A duplicata, ela também possui uma lei específica, que é a Lei 5.474, de 1968. E esta lei também coloca todos os requisitos da duplicata, especialmente em seu artigo 2º, parágrafo 1º. Então, a duplicata, hoje, muito reconhecida por vocês pelo famoso boleto, né? A duplicata não é um boleto exatamente, mas o boleto institui a duplicata, instrumentaliza a duplicata, mas não é possível dizer que boleto é duplicata. Tudo bem, meus caros? E aí eu gostaria do esforço de vocês de acompanharem a Lei 5.474 para terem um domínio sobre o título de crédito duplicata. E especialmente nesta lei, no seu artigo 2º, parágrafo 1º e incisos, assim como no artigo 1º da Lei 7.357 sobre o cheque, nós teremos aqui no artigo 2º, parágrafo 1º, as disposições dos requisitos da duplicata, os requisitos que lá no nosso Código Civil, no finalzinho do artigo 887, fala: título de crédito somente produz efeitos quando preenche os requisitos da lei. E aí na duplicata nós encontraremos esses requisitos no artigo 2º, parágrafo 1º e logo mais nos seus incisos. A letra de câmbio e a nota promissória também são títulos extremamente importantes. A letra de câmbio hoje já caiu um pouco em desuso, mas ainda assim é possível encontrar uma aqui, outra ali, um pouco mais raro, tá? E a nota promissória hoje também muito utilizada nas relações mercantis. Esses dois documentos, eles são normatizados, melhor dizendo, pela Lei Uniforme de Genebra. E essa Lei Uniforme de Genebra é um decorrente de um tratado internacional, foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro pelo decreto número 57.663. Este decreto
pegou a Lei Uniforme de Genebra, que fala sobre a letra de câmbio e notas promissórias, porque são títulos de crédito utilizados no mundo inteiro. E aí ali também vocês vão encontrar esses requisitos em lei. E aí o que acontece? Quando os senhores, então, estiverem de frente de uma nota promissória, aí vocês já têm que saber, nota promissória, os requisitos, para eu conferir se esse documento está ok, se ele está válido, legal, e pode produzir os seus efeitos, eu devo ir lá na Lei Uniforme de Genebra, que foi incorporado pelo Decreto 57.663, que colocou essa lei como seu anexo. E aí, nesta Lei Uniforme de Genebra, a LUG, como nós chamamos, os senhores encontrarão os requisitos legais, tanto da nota promissória, quanto da letra de câmbio. Tudo bem? Professora Fernanda, a minha exposição de conteúdo ela é até aqui, tá? Eu gostaria de abrir o espaço, então, para os alunos. Se tiverem alguma dúvida, alguma complementação, eu estou à disposição. Boa noite, professor. Então, estou verificando aqui no chat e até o momento nenhum aluno postou nenhuma dúvida. Portanto, vocês podem postar suas dúvidas aí no chat, pessoal, que eu vou passar aqui agora para o professor. Está aberto aí as perguntas, ok? Pessoal, alguém aí tem alguma dúvida? Me informe, pode postar aí no chat. Estamos aguardando aqui para responder as suas dúvidas. Então, professor, acredito que não deve ter nenhuma dúvida, que bom, né? Todo mundo entendeu, conseguiu compreender o que o senhor estava passando. Se quiser fazer mais alguma outra complementação, fica à sua disposição. Tá certo. Bom, então, como considerações finais, o nosso plano de ensino da disciplina também consta como conteúdo, além da questão da tributação e dos títulos de crédito, a temática de crédito e cobrança, do crédito, cobrança e fluxo de caixas, e fluxo de caixa previsto e fluxo de caixa realizado. Gostaria de fechar, então, este tema dos títulos de crédito, complementando que a questão das cobranças de créditos e de cobranças, para conhecer do que se trata este assunto, é extremamente importante a gente saber sobre a disciplina dos títulos de crédito que já estão vencidos, quando que é o momento ideal para fazer uma cobrança de um título de crédito. Alguns títulos de crédito possuem pagamento com prazos específicos, outros já são vencidos à vista.
No próprio cheque, vocês vão encontrar na lei de cheque, diz que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, mas que ela pode ser, hoje, se a gente for estudar mais a fundo o nosso ordenamento jurídico, a gente vai entender que o cheque também pode ser uma ordem de pagamento a prazo. Então, esses temas do título de crédito e quando se paga um tributo também, quando que um tributo vence, é muito importante para o acompanhamento desse finalzinho do nosso plano de ensino que fala sobre qualidade de crédito de cobrança, fluxo de caixa previsto, fluxo de caixa realizado e a questão de noções de matemática financeira. Acredito que tenha surgido, né, uma dúvida, né, Fernando? Você comentou comigo aqui no chat. Isso mesmo, professor. Luiz Carlos, ele pede para falar um pouco sobre contas a pagar e receber. Certo. Bom, Luiz, as contas a pagar e a receber estão diretamente vinculadas com a organização do caixa da empresa. Está diretamente relacionado com a organização daquilo que a gente chama de fluxo de caixa. Contas a pagar são aquelas contas que possuem um vencimento à frente, futuras, que elas, por enquanto, ainda não, elas se qualificam como um passivo da empresa, mas não estão vencidas. Elas possuem um momento exato para serem pagas. Então, decorrente de, por exemplo, um determinado contrato com um fornecedor, existe um determinado momento em que você poderá realizar o pagamento. E contas a receber já é o inverso. É quando você possui um determinado crédito para receber no futuro. Um exemplo de conta a receber com a nossa discussão do título de crédito. Um cheque pré-datado. Apesar de que na lei, e reforço, vocês vão encontrar a disposição de que cheque é uma ordem de pagamento à vista, o estudo aprofundado dessa temática, no nosso ordenamento jurídico, vocês poderão observar que é possível sim um cheque pré-datado. E aí, né, nós temos uma conta a receber, contas a pagar aquilo que tem uma provisão de saída do fluxo do caixa, enquanto contas a receber tudo aquilo que existe uma provisão de entrada de riqueza no fluxo de caixa. Fernanda, essa seria a resposta ao Luiz. Obrigado pela questão ventilada, Luiz. Isso. Acredito que tenha respondido aí para você, né, Luiz? Não surgiu mais nenhuma outra dúvida, então acredito que a gente já pode fazer um encerramento. Tá certo. Então, uma boa noite, meus caros. Espero que estejam todos bem. A pandemia é um momento de muita solidariedade entre todos e eu desejo sucesso com o curso e que todos tenham um maior proveito dos ensinamentos, não só da nossa disciplina, como de todos os demais professores. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, professor. E vamos aí aguardar aí as novas perguntas e dúvidas. Pode procurar o seu professor tutor, que estamos aqui para auxiliar vocês. Obrigada a todos, a Ângela, coordenadora, e até a próxima.